Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Vira-Lata do CAI. Eu me chamo Levi, sou voluntário da ONG Vira-Lata. Estamos aqui hoje com a nossa amiga Daiane, voluntária da ONG também. E nós estamos aqui com o Rafael, que é veterinário, e nós vamos falar sobre animais de grandes portes. Rafael, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, falando aí o nome da ONG, o Vira-Lata do CAI. O pessoal faz um trabalho muito bom, né? E estamos aí à disposição para aqui falar alguma coisa, principalmente sobre equinos, sobre alguns cuidados que a gente tem com ele, né? Isso. Como você tem sobre animais de grande porte, o Rafael é veterinário, e vai dar algumas dicas para nós, cuidados sobre os equinos, bovinos, né? Então, Rafael, vamos lá, quais os principais cuidados com os equinos? Assim, então, hoje em dia, a nossa questão maior dos equinos, quando a gente pensa no bem-estar animal, é principalmente os cavalos usados dos carroceiros, né, que trabalham para transporte, uso para tração. Também tem uma grande questão que algumas pessoas são contra, outras a favor, outras não têm opinião definida, que é a questão dos rodeios também. Então, eu acho que assim, os principais cuidados que a gente pode falar assim, para quem tem um cavalo e quer o bem do seu animalzinho, né, em primeiro lugar, a gente tem que fornecer a eles uma alimentação adequada, né? Correto. Trabalhar com rações, trabalhar com pasto também, com feno, porque o equino, e falando um pouco também de bovinos, ele tem um sistema digestório diferente do nosso. Então, algumas particularidades a gente tem que cuidar, né? Outra coisa seria, então, os cuidados com vermifugação, né, que é o controle de parasitas, que é tanto externo como interno, né, que são os vermes. Vacinações são importantes também. Isso, é claro, depende muito da região que a gente mora. Às vezes tem alguma incidência maior ou menor de alguma doença. Então, seria mais assim definido, para definir um programa de vacinação, teria que se levar em conta essas características, né? Quais são assim, as principais vacinas que são feitas? Principalmente assim, aqui para a nossa região, acho que uma coisa muito importante para o equino, principalmente, é uma vacina contra o tétano, né? A vacina porque o tétano é uma doença que o cavalo é muito sensível, né? Às vezes até numa ferragem mal feita, ele pode desenvolver esse problema. Às vezes um pequeno corte que ele tenha em qualquer parte do corpo, seja nas patas, no pescoço, se a pessoa não tiver certos cuidados, ele com certeza vai desenvolver o tétano. Sim, a ferradura em si pode causar um tétano? Ela não, mas um mau cuidado na hora de colocá-la, uma asepsia que não seja satisfatória, pode levar a esse caso, né? Outra doença importantíssima também que a gente tem muito aqui, o pessoal chama popularmente de garrotilho, né? Mas na verdade ela é uma doença, é uma pneumonia, né? E ela pode acometer os equinos e tem diversos fatores, diversos agentes etiológicos que vão causar essa doença. Na verdade, todo mundo fala garrotilho, mas garrotilho seria específico de uma bactéria só, de uma micobactéria. E no caso, hoje nós temos vacinas para vírus de influenza, que o cavalo também tem esse problema da influenza. Então, seria uma dica também de fazer vacina para essa doença. A influenza equina, né, que acomete geralmente os nossos cavalos aí no inverno, principalmente, né? E eu acho assim bastante importância. Até tivemos esses tempos uma falta no mercado dessa vacina. A gente aqui na região procurou por várias casas agropecuárias, aí não estava encontrando, mas eu acho que agora já conseguimos restabelecer isso, os fornecedores já conseguiram restabelecer isso, e é uma dica que eu dou também. E aqui na região de Montenegro também, eu mesmo já, como trabalho com grandes animais, eu já acompanhei alguns casos de raiva. Claro que a raiva bovina, que é principalmente, mas como então alguns surtos já estiveram aqui pela nossa região, acho que é importante vacinar. Né? Essas vacinações, então, a do tétano, ela é feita a primeira com 6 meses, né, quando é um potrinho ainda, depois de 30 dias se faz novamente, né?
e aí ela é anual, todo ano tem que repetir. A influenza já é também com 6 meses, só que a gente espera 15 dias depois dessa vacina, faz mais uma dose no potrinho, isso, né? E depois também anualmente, né? E a raiva, ela é feita com 6 meses e depois só uma vez por ano, né? E claro, defendendo um pouco aqui o meu lado também, também. é importante Correto. que seja acompanhado por um médico veterinário, né? Essas Correto. vacinações, até para ele poder analisar os dados epidemiológicos e poder indicar outros tipos de vacina, ou até mesmo em alguns casos pode-se fazer a vacina com maior frequência, se é um caso de um surto, alguma coisa por ali, né? Então, provavelmente o médico veterinário vai estar por dentro da situação, porque está atendendo em toda a volta, no município ou na região, né? Então ele já vai estar por dentro de quais as doenças que precisariam, que se necessitariam, e pode informar o pessoal aí qual que é o melhor trabalho aí, né? Correto. E quais são os principais cuidados assim, de higiene? Que muita gente, o pessoal tem, e às vezes não tem nem condições de se cuidar e pega um cavalo tão grande porte, né? Sim. Realmente, o cavalo, apesar de a gente ele estar sempre em contato com o solo, sempre em contato com fezes, né, por ele ter uma vida diferente assim da nossa, que a gente, né, toma banho todo dia. Então, alguns cuidados a gente precisa ter para manter a sanidade, porque não é uma doença específica que vai causar, né? Mas se tu não tiver cuidados de higiene, de limpeza, por exemplo, de cocheira, de limpeza de coxo também, que às vezes pode ficar resto de comida, aquele resto de comida criar um fungo, uma bactéria, né, e vinha causar um problema digestivo para ele. Então, esses cuidados aí de limpeza, diários, isso é essencial, né? É como eu falei, para a gente também se cuida do dia, os animais também precisam desse cuidado, né? Apesar de eles serem mais resistentes a algumas doenças, eles têm também as deficiências dele, né? Então, limpar a cocheira todo dia é uma coisa essencial. O coxo também sempre fornecer água fresca, principalmente nesses momentos de verão, onde é que às vezes a água pode logo vir a criar alguma bactéria, alguma coisa que também pode... Então, seria interessante 2, 3 vezes por dia trocar essa água, né? Sempre fornecer uma aguinha fresquinha. E manter esses cuidados também de vacinação, de vermifugação, né? Para manter o animal sempre sadio, né? E eu queria que tu desse umas dicas, que a gente, com esse calorão, o pessoal tá muito... A gente recebe pessoas dizendo que está sendo amarrado no sol. Aí, direto recebe anúncios sobre isso. Sol e deixar um balde de água já está fazendo muito, mas eu acho que, como nós também sentimos, esse verão está sendo muito quente, eu queria que tu desse umas dicas e conselhos para as pessoas que deixam o bicho no sol. Sim. Tu pode dizer... Eu já vi isso muito também. Eu sou uma pessoa que, às vezes, na frente da minha casa, eles amarram os cavalos e, às vezes, eu vou lá e dou uns baldezinhos de água para ele, que realmente é uma judiaria. O cavalo, ele tem vamos dizer, ele tem uma resistência maior, até porque ele é desenvolvido para trabalho, né? Então, ele não, vamos dizer que ele não sentiria tanta sede como um cachorro, mas isso só que com esse sol, com esse calor que está aí, a desidratação é muito maior, porque começa a respirar mais, começa... E às vezes fica o dia inteiro. Exatamente. E é importantíssimo ter apesar do cavalo ser um animal que vive a campo, né, quando ele pode, ele procura sombra, né? E com certeza, quando ele está no campo, ele tem a água disponível, porque tem um açude, tem um arroio ali por perto, né? Então, realmente, eu vejo às vezes essas barbaridades, porque para mim é uma barbaridade, né? Deixar um animal o dia inteiro no sol e só botar ali um potinho de água para ele, é um cavalo que... E até às vezes a água esquenta, né? Exatamente, assim, esquenta. Como nós não queremos água quente, os animais também não querem. Com certeza. E quando ele come, ele toma água depois de comer, ele vai sujar a água já vai ter tendência a desenvolver micro-organismos que pode vir acarretar alguma doença para ele. Então, o que eu aconselharia é assim, se a pessoa vai deixar o cavalo amarrado num campo perto da casa dele, assim, que ele pelo menos deixe por um período, ou só na manhã, ou só na tarde, preferindo a manhã, que é um pouco mais fresquinho hoje em dia, vamos dizer, né?
E depois ele pode levar para um lugar onde é que o animal possa escolher entre ficar na sombra e ficar no sol. Se ele quiser ficar no sol, beleza, mas quando ele tiver... Ele tem a opção de escolher. Exatamente. Né? E a água é essencial para a nossa vida, é essencial para a vida dele. É importantíssimo estar sempre controlando. Claro que às vezes a pessoa deixa ali o cavalo ali, vai trabalhar, não consegue ir toda hora lá cuidar dele. Mas pelo menos deixa alguém encarregado ou vai uma ou duas vezes. Até de uma possível sombra, porque mais tarde tu não sabe onde o sol estará. Exatamente. Então é importante controlar isso também. Né? E também assim, quais os principais cuidados assim, com a dieta do animal? Porque tem muita gente que pega um cavalo, um boi, põe ele amarrado ali a sogra, e põe assim, qualquer pasto. Pode ter assim, alguma assim, erva daninha que possa fazer mal diferente para o cavalo e não possa fazer para o boi, ou assim vice-versa? Olha, campo, assim, geralmente isso é muito controlado por roçadas e até mesmo o próprio pastejo animal controla isso, né? Lógico, se tu for colocar, tu tem que saber onde é que tu está colocando o cavalo, né? Porque às vezes o pessoal deixa na cidade mesmo e pode ali até não digo que vai causar a morte do animal, mas pode causar alguma complicação digestiva que vai levar à morte. Né? Mas por envenenamento, existem diversas plantas que podem. Tem uma até que se chama mata-cavalo, popularmente. Né? Então, isso é importante, saber se existe esse tipo de vegetação na volta. Né? E que nem a gente estava falando, uma alimentação adequada, às vezes pasto só por pasto não adianta. Né? O pasto ele tem que ter nutriente para poder dar para passar bons nutrientes também para o cavalo. Não adianta, porque assim no campo existem diversas categorias de vegetais, né? Uns mais nutritivos, outros muito pouco nutritivos, que são mais fibra mesmo, né? Que vão só estimular a digestão dele, né? Então, onde a gente vai colocar o cavalo tem que ter um pasto que seja nutritivo, né? Para poder dar essa nutrição adequada para ele. E uma coisa importante na alimentação do equino é que a gente às vezes tem muitos problemas de cólicas, né? A maioria dos veterinários atende cavalo por cólica, né? Então, e a cólica ela tem uma particularidade. Às vezes ela pode ser no rim, que é um processo infeccioso, pode ser renal, pode ser de bexiga, né? Ou ela pode ser digestiva, que aí é interessante o pessoal ficar atento a isso, que o animal, tanto o cavalo como o boi, ele não pode comer uma alimentação só com farelo, ele tem que ter o pasto. Tá? E a proporção é mais ou menos assim, 60% do que ele come tem que ser pasto. Pode ser pastagem, pode ser, no caso do cavalo, feno, né? No caso do boi, silagem, né? E os outros 40%, esse pode ser da ração, no caso, farelada. Ou essa ração para cavalo ela é peletizada, né? Porque se acontecer isso, dá um excesso de carboidrato, dá um excesso de açúcar no sistema digestório e vai levar a o cavalo ter dor no estômago e vai fazer ele rodar para um lado e para o outro deitado no chão, e isso que vai fazer o intestino dele virar e dar a famosa intuscepção, que o pessoal popularmente chama de nó nas tripas, né? Que seria realmente um nó na tripa, enrolar vamos dizer ali, o intestino dele se enrola dentro dele mesmo. Sim. Por ter conteúdo intestinal, ele vira para um lado e para o outro, fica aquilo virando. Quando vê, uma vira por cima da outra e faz realmente um bloqueio no intestino do animal. E aí ele não consegue defecar, ele vai vir a óbito porque vai estourar o intestino dentro dele e vai contaminar toda a cavidade abdominal. Então é muito importante isso, a alimentação de um cavalo, de um bovino também, que a gente está entrando em questões aqui, não pode ser a parte farelada, a parte de ração mesmo, o concentrado proteico não pode ser mais que 40% da alimentação dele, né? No caso... A gente também tem os bichos na cidade, eu acho que só dá ração, né? Ração. Exatamente. Um grande problema disso é no inverno também, porque o inverno, como nós temos aqui um baixo desenvolvimento das forrageiras, as plantas não crescem
tanto no inverno, né, e principalmente as de boa qualidade. E às vezes tem a geada, né? Exatamente, então queima o pasto, aí o pessoal deixa o cavalo lá no pasto o dia inteiro, achando que ele está se alimentando bem, e ele não está se alimentando bem, ele está só comendo fibra, nada de proteína ou energia, que é o que ele precisa. E então ele vai chegar lá e vai comer mais farelo do que comeu pasto, e aí pode vir dar esse problema, né? Então é bem complicado, às vezes tratar o bicho só na ração não dá certo. Isso eu estou tocando nesse assunto. Muitas pessoas fazem assim, usam assim, daquele chamado sal mineral. Assim, o sal mineral tem alguma assim, contraindicação? Assim, qual assim, assim, proporção indicada? Não, a questão do sal mineral, principalmente para bovinos, ele é essencial. Ele precisa ter. E uma coisa importante também, o pessoal aí que cria gado, o sal mineral, ele não tem gosto. Ele é simplesmente um concentrado de minerais, de cálcio, fósforo, etc., né? E então o que o pessoal faz? Às vezes o pessoal mistura o sal normal, né, com o sal mineral, né? Isso é importante fazer, porque daí ele vai sentir o gosto do sal normal e vai comer mais o Sim, vai estimular na alimentação. Tem gente que já bota separado, bota num canto o sal normal e no outro canto do coxo o sal esse sal rico em minerais, né? E aí ele só vai comer o sal que tem gosto, o outro ele não vai querer comer. Então é importantíssimo o pessoal fazer essa mistura, né? E aí a mistura depende muito de cada marca de sal. Alguns sals tem que misturar um pouco mais do sal comum, alguns não precisa tanto, né? Então, dependendo da marca que o pessoal usa, tem que se adequar ali. Geralmente isso vem indicado nas embalagens, né? E pode ser tipo assim, uso constante, toda semana, diariamente? No bovino ele deve ser constante, ele deve estar à vontade. Porque o animal não vai comer todo dia, ou ele não vai lamber o sal a toda hora, ele vai lá lamber quando ele precisa. Então por isso que ele tem que estar disponível, né? Não tem que ser num lugar onde não molhe muito, porque se longe da umidade, né? Ele começa a ficar uma crosta e aí perde o efeito dele, né? Mas ele é essencial tanto para funções digestórias, como para a mantença do animal e como para pela função reprodutiva também, né? É muito importante para a reprodução, principalmente das vacas, né? Correto. E assim, essa alimentação deles assim ajuda a prevenir tipo assim, vermes e assim, outros parasitas? Olha, existe até alguns compostos que são homeopáticos, né? Existe no mercado alguns compostos homeopáticos, só que a homeopatia é uma coisa assim que é muito de quem uns acreditam, outros não acreditam. Correto. Então, para quem acredita e quer ter uma alternativa, existe já esses sais minerais que vêm junto já com um complexo homeopático que controla, além de vermes, controla carrapato, mosca, né? Assim, em questão de funcionar, eu acredito que funcione bem, porque senão não estaria no mercado liberado pelo Ministério da Agricultura, né? Só que às vezes a homeopatia ela tem alguns segredos, algumas manhas que a gente chama, né? Que às vezes por um período pode não te apresentar resultado, mas porque o corpo do animal está se adaptando àquele nutriente que está entrando para ele, aquele aporte homeopático. E isso, com o passar do tempo, ele vai se adequando àquele complexo, e aí depois de uns 3 meses, aí que ele vai fazer efeito. Então, às vezes tem que ter um pouco de calma com a homeopatia, né? Às vezes tu apresenta para um cliente essa solução, só como não tem uma resposta rápida, às vezes pode ser que ele ache que não está dando certo, né? Mas por isso que eu reforço que é importante ter o acompanhamento do veterinário para poder levar essas questões, levantar essas questões, né? E até para fazer uma avaliação mais próxima, assim, até com exames de contagem de ovos, para poder ver se está resolvendo o problema ou não, né? E se for tipo assim, na idade animal, muito novinho, ou tipo assim, na fase adulta? Em todos os casos, os animais mais novos, os filhotinhos, e os mais velhos são sempre a ponta mais frágil da cadeia, né? Os animais adultos já... Mas vermifugação, controle dessas pragas de vermes... Se responder melhor a outra... isso tem que... tu diz de responder melhor? Até pode ser, mas vem mais da característica de cada um mesmo, né? Cada animal, uns podem responder mais, outros podem responder mais rápido, outros podem responder menos rápido, né? Mas acredito que não... ser novo ou velho, com certeza
quando é muito novo, a gente é imunoincompetente, né? A gente não tem muitas defesas, então de repente precisa de um aporte maior, mais frequência no uso, né? Desses remédios ou da própria homeopatia. E animais mais velhos também, né? Sempre pode precisar mais, porque ele também começa a cair a imunidade dele, as células de defesa começam a diminuir e pode vir, né, a trazer algum problema, ser mais fácil de uma infestação de algum verme, alguma coisa assim, né? Então essas pontas da cadeia a gente sempre tem que cuidar, né? Animais adultos já são mais fortalecidos, mas todos os animais têm que passar por esse processo. Por exemplo, uma vermifugação, ela tem que ser feita no mínimo a cada 90 dias, dependendo do caso, né? Pode até se passar a cada 60 dias de dar um remédio de vermes, né, para um animal, né? Assim, animais que têm, tipo assim, suspeitas de estarem com assim, vermes, outro problema, tem que ser, tipo assim, isolados dos outros ou podem conviver junto com os outros? A questão de verminose, geralmente, quando tem deve ter já em todo o rebanho. Quando é vamos dizer, um rebanho grande, tanto de gado como uma tropilha de cavalo também, né? Então, se eles vivem no mesmo campo, né, provavelmente eles têm a mesma infestação, né? Deve estar tendo todos o mesmo cuidado, né? Exatamente. Então, o que deve ser... E como a gente estava falando, tem as particularidades de cada né, de cada indivíduo mesmo, o importante é sempre fazer tudo junto. Né? Faz tudo junto para poder cortar ciclo do parasita, né? Então, essa questão aí, geralmente, quando a gente trabalha com cavalos ou bovinos que estão separados em lotes, geralmente a gente trabalha o lote inteiro, né? Não trabalha só o indivíduo, assim, um único, né? Não vai só dar remédio verme para um boi, enquanto os outros 10 estão na volta dele. O importante é fazer o rebanho inteiro. Exatamente. O equinos também, a questão que a gente estava falando de limpar a cocheira todo dia, a própria mosca é um parasita também que incomoda bastante, né? Tanto bovinos como equinos. Então, esse controle de retirar o esterco todo dia ali da baia dele, né? De limpar aquela serragem que o pessoal bota embaixo, isso aí controla até as moscas, porque elas colocam, às vezes, na maioria das vezes, os ovos delas nas fezes do equino, né? Ou nas fezes do bovino. Então, tu recolhendo isso e colocando numa esterqueira, dando um destino correto para isso, que às vezes as pessoas também não dão um destino correto pro esterco, né? Ele deveria ser, antes de ser jogado numa lavoura ou em qualquer campo, ele tem que ser curtido, ele tem que ser trabalhado, tem que ser tratado. Correto. E no caso, assim, se o animal tem alguma doença, algum assim, problema, e a pessoa utiliza assim, esse esterco tipo assim, para uma horta, essa doença pode ser assim, transmitida para o ser humano? Algumas doenças algumas zoonoses podem ser transmitidas, né? Tem que ser, mas se ele passar por esse tratamento, como eu falei, isso já vai diminuir bastante a incidência, né? E é capaz até de zerar, né, a questão. Mas a questões de vermes, assim, geralmente a maioria deles são espécimes definidos. Que quer dizer isso, que ele o que ataca o bovino não ataca o equino. Ele pode até entrar no equino, mas ele não vai sobreviver ali, porque ele precisa das características do bovino. Claro que existem alguns tipos que se adaptam, né? Existem algumas doenças que se adaptam. Por exemplo, a tuberculose. Tuberculose que uma grande... nos índices que a gente tem do governo, até é pouco índice de tuberculose que tem a nível de Brasil e a nível de Rio Grande do Sul. Mas eu não acredito que seja porque a doença não existe ou porque a doença está em baixa incidência. É porque existem poucos testes. Poucas pessoas fazem o teste de tuberculose, por exemplo, no rebanho bovino. Até porque tem um pouco de medo, porque a tuberculose é uma doença que não tem cura e depois que foi diagnosticado... Sacrificar todo o rebanho. Todo o rebanho não, mas os animais positivos têm que ser descartados, né? Mas geralmente quando tem no rebanho muitos animais, tá bastante complicada a situação. Tem que, se não forem todos para o abate, tem que ficar monitorando a cada 3, 4 meses, fazendo teste para ver e retirando os que dão positivo, né? Então... A tuberculose, ela pode passar dos bovinos para a gente, até pelo ar ou até mesmo pelo leite cru, né, o queijo principalmente, com leite cru, né? Então,
Só que essa tuberculose que vem do bovino, que passa para nós, ela não é a tuberculose humana. Ela é uma tuberculose bovina mesmo, ela é dos bovinos. Sim. Só que ela se adapta ao nosso corpo e consegue sobreviver e causar doenças, às vezes, para a gente. Né? Então, existem várias bactérias, vários parasitas que podem até se adaptar. Né? Mas, geralmente, eles são assim, já definidos a espécie que eles atacam. Né? O que é do bovino é do bovino, o que é do equinos é do equinos, do canino é do canino. Né? Até, e a própria sarna, essas outras doenças também. Existem sarnas que podem ser compatíveis com um ou mais hospedeiro, ou até mesmo com um agente, né? Com os humanos. Mas a maioria delas são específicas de cada espécie, né? Específica do canino, né? Específica do bovino, né? Existe o agente etiológico, o causador da doença, ele é específico, né? dessa espécie. E quais são as principais cuidados, necessidades quando uma pessoa quiser ter um cavalo? Porque muitas vezes as pessoas compram, meu filho quer, achei bonito. Assim, o uso responsável do animal, né? Depois não, o uso responsável. Não tem aquela estrutura para manter o bicho, né? Isso é importantíssimo. O uso responsável do animal é importantíssimo porque a gente tem que pensar no bem-estar dos nossos amigos, né? Eu acho às vezes um absurdo quando o pessoal... eu já vi gente andando, por exemplo, com um cavalo machucado, essas coisas, e isso é um absurdo, né? O cavalo, por exemplo, que participa de rodeio, ele é um atleta. É como se fosse um jogador de futebol nosso, um corredor. O que acontece com o jogador quando ele está machucado? Ele fica um tempo parado. Ele vai ser feito um tratamento e ele tem que ficar um tempo em repouso para poder curar essa enfermidade, tanto muscular como numa articulação, alguma coisa assim. Né? Então, o pessoal tem que ter um pouco de tino, assim, ter um pouco de responsabilidade de ver a hora que o cavalo tem que parar, né? Esses dias até atendi um caso onde o cavalo, a pessoa me chamou lá, não sabia o que estava acontecendo com o cavalo, coisa e tal, e aí não tinha visto nenhuma lesão, assim, não tinha visto nenhum problema, assim, dele ter caído no buraco, alguma coisa assim, né? Mas daí depois chegando lá, conversando mais um pouco, ele estava me contando que foi numa cavalgada, que foi do município aqui de Capela até Tupandi, com o cavalo andando, né? E na volta o cavalo já machucado, continuaram vindo com ele andando. Então, infelizmente, nesse caso, o cavalo perdeu a utilidade dele, porque andar com ele ninguém mais consegue agora. Ele teve uma abertura dos ligamentos, rompimento de ligamento, e a pata dele já não conseguia mais firmar no chão. Então, infelizmente, inutilizaram o cavalo por uma coisa que, se é comigo, eu paro na hora e dou um jeito de levar um caminhão lá para carregar ele. Né? Esse aqui é o procedimento correto. Então, falta um pouco de responsabilidade nas pessoas. Né? Essa questão, assim, ó, se você vai ter um cavalo, você tem que ter condições de ter. Né, de fazer todo esse processo que a gente conversou aqui, de vermifugar, de vacinar, de dar uma boa alimentação. Se você não vai ter condições... ter condições também de um veterinário, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o bicho, mas o animal, o cavalo, nunca viu um veterinário. Com certeza, com certeza. Até isso entra em questão a automedicação, né? Eu tenho certeza que muitos colegas, assim como eu, chegam em vários casos onde o cara já deu de tudo pro cavalo. Daí que ele vai chamar o veterinário, né? Então, isso, a pessoa às vezes não está vendo que ela está fazendo uma economia burra, porque ela está gastando com todo tipo de remédio, enquanto se ela chamasse um profissional da área que é para fazer isso, com um remédio, exatamente, poderia ter resolvido o problema, não ia ter gastado tanto, né, em todo tipo de remédio, e além do que, assim, quando tu vê que teu animal está doente, tu vai ficar fazendo remédio, ele não vai melhorando, quando tu vê, vai 1, 2 semanas ele doente, a tendência de ter uma reversão desse problema é muito menor. E é uma mistura de remédios, às vezes, né? Exatamente. Às vezes, aí vai tudo pro organismo. Às vezes isso pode até debilitar mais o animal, né? Por baixar a imunidade dele, fazer um remédio, um anti-inflamatório, esteroide, por exemplo, por mais tempo do que pode se usar, ele pode ter uma baixa da imunidade e aí começar a dar outros problemas, outras doenças vir à tona, né? E nisso até pode acontecer de vir uma doença infecciosa e acabar, né, com o animal, né? Então, isso é importantíssimo, assim, o pessoal ter esse controle, ter esse cuidado de chamar o pessoal médico veterinário, né? Às vezes até
Pode ser que o cara não tem condições, mas de repente dá uma conversada, dá uma avaliada. Tem também o trabalho de vocês também, que vocês estão sempre arrecadando alguma coisa. Se a gente vê que a pessoa realmente não tem condições, né, a gente vai fazer isso pelo animal também, né, não vai deixar ninguém na rua, né, porque a gente é veterinário porque gosta dos bichos, não é porque não gosta. por causa do dinheiro. Exatamente. E aconteceu casos de nós na enchente pegar cavalo abandonado, que a pessoa amarra para não subir água, só que não é só o problema da enchente, o bicho já está às vezes doente e a pessoa aproveita, assim como com cães e gato, já aproveita para se livrar na enchente, sabe que alguém vai lá. Então isso a gente já passou de ter que não é nosso, a gente não tem uma estrutura para recolher animais grandes. Nós acabamos na última enchente recolher um cavalo. Eu acompanhei por fotos e vi que o estado dele estava bem deplorado. Ainda se encontra em tratamento, né? Então, para te ver como a pessoa adquiriu um cavalo, mas não teve nenhuma estrutura, porque não é só tu amarrar para comer a grama da cidade. Claro. É isso que eu friso bem, né? A gente tem que ter responsabilidade quanto a isso. A mesma coisa é cães também, né? Quem tem um animal tem que cuidar. Quem não quer cuidar não pode ter. Então é melhor deixar para os outros, né? Sim. Porque depois vai criar mais um problema para si mesmo e vai criar mais um problema para todos nós. Né? Porque aquele cachorro vai ficar abandonado, alguém vai ter que acolher ele, né? Enquanto que o trabalho, por exemplo, da ONG de vocês é muito bom, é muito bonito e acredito que para vocês é muito prazeroso. Muito gratificante. Com certeza, acredito. Muito gratificante. Só que eu acho? Que a gente tem que trabalhar hoje assim, mas para um futuro as pessoas têm que se conscientizar. Com certeza. Para não precisar estar correndo, né, meia dúzia de gente só correndo atrás. E as pessoas dizem, tu está fazendo errado. Tu tem que fazer isso. Eu acho que a pessoa, como a gente se cuida, a gente também deveria cuidar do bicho. Porque assim tu sente calor, o bicho também sente. O bicho também quer água, o bicho também quer uma higiene. Com certeza. Quer uma alimentação. E sem contar que ele quer carinho, quer atenção também, né? A gente tem que de vez em quando também dar uma atençãozinha pro bicho, né? Às vezes não só usar ele, por exemplo, para puxar a carroça ou para ir pro rodeio também, tem que dar umas volteadas. A gente vê a judiação que às vezes, que a gente não tem uma noção qual é o peso que um cavalo consegue, que nem as carroças. Às vezes o bicho tu vê que o bicho não tá aguentando. Isso entra também na questão do uso responsável, né? Tem que saber quantas viagens ele consegue fazer, o que ele pode carregar. Porque às vezes o cavalo já não tem uma alimentação saudável, não tem nenhuma saúde adequada. Tá cheio de vermes, alguma coisa assim, e né? tá com um peso, imagina, talvez nem ele se aguente e tá carregando uma coisa e sabe que se não carregar o dono vai dar uma... Vai bater, não, imagina, a gente às vezes até o animal não consegue render o que precisa, né? Claro, o cara ali cutucando ele. E daqui a pouco ele tá com uma pneumonia lá, que não tá nem conseguindo respirar direito, tá respirando só com um lado do pulmão. E aí o dono tá lá cobrando mas ele também não deu nada o suporte para cobrar. Exatamente. Então isso tudo entra nesse uso responsável, né? Tem que sempre dar condições para o animal, porque ele está aí para ajudar a gente, né? Só que e a gente tem que ajudar ele, porque senão ele vai se acabar. Vai ser como a gente vai só sugar dele, vai só usar dele, e aí quando não der mais, deixa de lado ali, aí larga ele lá para os cantos. Aí depois que não serve, larga lá, ele é a própria sorte. Exatamente. Né? Nesse caso que eu te contei, eu ainda fiquei contente no final das coisas, porque esse era um cavalo que, na verdade, o destino dele seria o sacrifício, porque ele não tem mais função e ele é capaz de até daqui a pouco sofrer se cair alguma coisa no potreiro pode machucar mais ainda, né? Só que esse cara era bem apegado ao cavalo, apesar de ter feito essa loucura. e ele resolveu que o cavalo vai morrer ali. Entendeu? Vai morrer de velho ali. Não tem mais a utilidade que ele gostaria de passeio, mas ele vai dar estrutura até... Andar com ele, nem pensar, nem criança, não dá, não tem como, né? Realmente está desmanchado. Até o próprio animal, às vezes, ele se empolga, ele também quer aproveitar. Quer dar umas corridinhas, porque ele tem esses instintos, assim, né? Sim. Então ele resolveu deixar ali o cavalo e vai ficar até morrer de velho mesmo, por ter
esse amor pelo bicho. E a gente espera que muitos tenham esse amor pelo bicho, A gente espera. Que chegar na parte que a gente tem que mostrar o agradecimento ao animal. Muitas vezes as pessoas sacrifica, deu, vai, Exatamente. e acha que às vezes ajudou, mas às vezes o bicho poderia ficar só no campo, só aproveitando o resto da vida. E essa hora de decidir pelo sacrifício não é fácil também para o profissional. A gente que é veterinário, a gente nunca quer isso, né? A gente sempre retarda, mas às vezes, quando o animal não tem mesmo condições, é o único recurso que a gente pode usar para evitar o sofrimento, né? Mas é um momento difícil para a gente também. Né? Assim como para muitos donos, né? Muitos donos é complicado, a gente acompanha isso, né? Quando tem que fazer, a gente vê a tristeza do pessoal, a gente vê esse apego que o pessoal tem, assim, né? E para nós também é sempre bem complicado. Se a gente pudesse, a gente salvava todo mundo. Aí, não vamos falar tanto assim na partida do animal, vamos falar assim na chegada do animal. Tipo assim, assim na gestação, né? E assim no parto, quais assim cuidados assim, essenciais que a pessoa tem que ter? Por exemplo, falando em éguas assim de que estão com cria, é importante ter um pouco de cuidado, principalmente no final de gestação, com essa questão de levar para rodeio ou fazer ela fazer esforço assim muito, vamos dizer, que seja além da capacidade dela, né? Então esses cuidados, porque ela é uma gestante, então ela tem que se cuidar também um pouco, né? A questão de vermifugação também é importante fazer, só que no final da gestação também às vezes é meio complicado, porque alguns muito no início, tem alguns remédios que podem causar algum problema para o feto. Então tipo assim, uma deformação, exatamente. E no final tem alguns princípios ativos que a gente pode utilizar e que vão passar alguma coisa para a cria também, né? Mas eu prefiro sempre fazer depois que nasce, para evitar qualquer problema, né? Porque às vezes até pode ser que dê algum problema que não é culpa do remédio, mas como foi feito o remédio, vai dar a culpa para ele, né? Então eu prefiro sempre fazer depois que nasce, né? E no potrinho também. Acredito que aí quando ele está com 30 dias, por aí já pode fazer a primeira vermifugação dele, né? Porque, principalmente, como eu estava falando, ele está mais em contato, ele tem menos defesa, por ser imunoincompetente, então é importante fazer esses controles aí, né? E é sempre bom quando a gente pode fazer um exame ginecológico antes do nascimento, né? Então, chamar algum veterinário para fazer algum toque, e ele pode dizer alguma coisa, como é que está a gestação, se está indo tudo bem, se está vivo, se não está. Correto. E até mesmo dizer quanto tempo já está de prenhez. E isso pode ser feito, hoje em dia tem um pessoal aí que trabalha já com ultrassom, que daí já é um exame que é bem certeiro, ele já calcula até o peso que está o feto, a idade fetal dele, né? E tem também o pessoal que ainda faz com a mão mesmo, né? Para sentir, né? Então isso é importante fazer até para ver como é que está o andamento da coisa, né? Claro que faz uma vez, assim, só para ver se está vivo ali pelo meio da gestação, ou até bovinos geralmente ali a partir de 60 dias já dá para sentir se está prenho ou não. Equinos, de repente, demora um pouco mais porque a gestação é mais longa. Complicada. É mais longa. Então, depende daí também muito do profissional. Uns já conseguem detectar antes, outros depois, né? E com ultrassom, no caso, já se consegue ver tudo desde da primeira, segunda semana, já dá algum sinal de que tá esperando o filhotinho, né? Então tá, Rafael, para encerrar, a gente queria agradecer a tua presença, dar esse tempo para dar umas dicas, ensinar muitas pessoas a como que não é só ter um cavalo em casa. Importante, né? E aí a ONG agradece a tua participação. Eu que agradeço aí pelo convite, e estou à disposição na ONG aí, se vocês precisarem de mim aí, estamos aí à disposição e é sempre bom ver assim esse trabalho de vocês, é sempre gratificante para nós que somos ligados com essa área, né? E ver que tem uma turma empenhada aí. Eu só tenho a agradecer e felicitar vocês aí por esse trabalho e continue assim, que Deus abençoe vocês. Então tá, Ok, muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal.